Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele é mestre em cinema, diretor, roteirista, preparador de elenco. Ele é André Monteiro. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, de doar aí sua energia. Muito obrigado. Bem-vindo. Prazer, eu que agradeço. Prazer é todo nosso. Você nasceu em qual estado do Brasil? Rio de Janeiro, É na capital. capital, E o bairro? Botafogo. Ah, é um bairro muito, assim, muito peculiar, né. Sim, é um bairro que tem montanha, tem muito mato até hoje, né, apesar de que está bastante, urbano, né. Eh, É um bairro conhecido pelo engarrafamento atualmente. Mas tem a praia, né, atualmente o aterro, né, então havia muito lugar para brincar, né, muito lugar para ter brincadeira de rua, para diversão. Ah, tinha essa possibilidade, né, de brincar na rua, de ficar Sim, solto ali, né. não só, né, de modo geral, eu sou de 58, naquele momento ainda havia bastante lugar para brincar, né, em todos os lugares. Ali em Botafogo também tem o cemitério São João Batista, Isso. que tem grandes, celebridades, grandes nomes ali, que foram enterrados ali, né. Sim, Botafogo é um bairro muito tradicional, né, e depois, ele foi transformado, num bairro de colégios, de grandes colégios, os grandes colégios brasileiros, do Rio de Janeiro, se localizavam em Botafogo e se localizam até hoje. Muitos, por serem grandes e por terem uma qualidade de ensino muito grande, acabaram falidos, né, mas ainda nós temos lá grandes ainda colégios importantes. Tem também a casa de cultura. Muito, é é um bairro ali, se estruturou, Copacabana veio expandir bem depois, né, quer dizer, ali se estruturou totalmente a prefeitura do Rio, então eram os grandes casarões, né, aquelas mansões, dos proprietários antigos que se transformaram, a maioria, em colégios ou em centros culturais ou em museus, né. Tem uma quantidade enorme hoje em dia de opções culturais e escolas de teatro inclusive. É, à noite também parece que tem uma boemia forte, né. Forte, né. Mas que se deslocou para outros lugares da cidade, né. Eh, Foi primeiro para o Baixo Leblon, depois para o Baixo famoso Baixo Gávea, mas hoje em dia, infelizmente, Botafogo é meio que um bairro de passagem, assim, sabe, ficou as vias sempre muito congestionadas e pessoal que vem do Jardim Botânico para o centro e tem que passar por Copacabana, do O centro, Maitá tá fazendo divisa ali, tá por tudo Humaitá. próximo. Que aí Humaitá já ficou mais caracterizado como um bairro, eh, que tem mais árvore, conservou mais, como Jardim Botânico, as características iniciais, né. E lá também consegue se ver bem a imagem do Cristo, né. Bastante bem. O Rio de Janeiro, ele tem essa ligação muito forte, né, com a Rede Globo, que atualmente é TV Globo, Estúdios Globo. Em algum momento, seja adolescente, se passou na cabeça que um dia você fosse trabalhar na área artística, fosse para a área artística? Olha, não e sim. Não no sentido que eu não poderia imaginar que chegaria a ter uma relativa relevância que eu tenho, assim, na carreira de alguns, grandes atores brasileiros. Agora, eu nasci em 58, a televisão veio logo em seguida, então, eh, a Globo veio um pouco depois, mas me pegou, um jovem que você vê, a minha primeira formação é em administração de empresas. Eu fui fazer administração de empresas, por questões familiares, eu tinha um tio que tinha uma pequena indústria, mas muito, muito por causa do Cláudio Marzo. O Cláudio Marzo fazia um empresário, uma novela Carinhoso, onde ele disputava a Regina Duarte com Marcos Paulo. E o Cláudio Marzo era um empresário honesto, um empresário sensível,
humanista, enquanto que o Marcos Paulo era o rebelde sem causa da novela. E Regina ficava, eh, Ali naquele naquele conflito indecisão. interior entre a segurança, a bondade e a atração também que o bad boy, proporciona. E então, o Claudio Maso foi responsável por eu ter feito a minha primeira graduação em administração de empresas na Federal. Então, agora, quanto a aquele mundo era tão mágico para mim, você imagina que foi o início da televisão, né, porque a minha infância foi com rádio. Então, foi muito avassalador no meu inconsciente a presença da televisão, a presença das novelas, dos programas de auditório. Então, mais tarde, quando eu me vi inserido, nunca trabalhei diretamente para nenhuma emissora. Eu trabalhei mais diretamente para cinema. Mas era professor particular e geralmente dava assessoria para os protagonistas, né, consultoria para os personagens protagonistas. Então, eh, mas que não começaram protagonistas. Nós fomos conquistando espaço, né, ao longo do tempo. Então, não, eu não tinha a menor ideia de que isso fosse acontecer e a e e foi uma coisa também que foi acontecendo junto com o início dessa profissão, que naquele tempo chamava coach, que hoje está oficialmente, como preparação de elenco, né, porque isso começou primeiro no cinema, na televisão se fazia informalmente, um profissional mais velho ajudava um mais iniciante, né. Eh, Profissionais de corpo, de expressão corporal, por exemplo, na Globo eram profissionais de expressão corporal e atores mais velhos que auxiliavam os iniciantes. Antigamente esse trabalho era mais para iniciante, hoje em dia ele percorre todo o elenco, seja de um filme ou de uma novela. Aí temos que fazer a diferença entre o preparador particular e o preparador, De elenco. Exatamente o que faz o preparador de elenco? isso depende muito de quem é o preparador e de qual é o produto. Então, por exemplo, eu quero fazer a diferença porque, os atores, como era nos Estados Unidos, quem inventou preparação de elenco foi o Brasil, tá? Pixote, É. além do mais fraco, a Fátima Toledo foi a primeira profissional do mundo, da história do cinema, a preparar um elenco Eu inteiro. tinha a compreensão que fosse só no Brasil, que ela tinha começado aqui no Brasil, então se Não, não. expandiu. O Brasil é pioneiro na preparação de elenco Uhum. como um todo. O que tinha muito forte nos Estados Unidos é muito o que eu fiz. Eu faço a preparação de elenco muito em cinema, mas nos meus filmes e em filmes que eu sou convidado, e em teatro também, porque o Ulisses Cruz me convidou uma vez para trabalhar numa peça dele de Shakespeare. Mas o preparador pode ser individual, né, como é o meu caso, em aulas particulares, né, dialogando com o preparador das emissoras atualmente, porque isso se profissionalizou e hoje em dia as emissoras de televisão também têm preparadores de elenco, do elenco todo, né, que ganharam vários nomes. Na Globo ganhou o nome de instrutor de dramaturgia, passou a ser carteira assinada, alguns, não é. Agora, o que faz cada um é qualificar o ator para aquele Personagem. pra aquele personagem ou para aquela novela como um todo, como é hoje, né. Então, isso pode ser feito com um preparador particular, profissional, ou quando a emissora chamava uma pessoa para trabalhar um personagem específico, mas, agora, de maneira geral, o preparador cuida do elenco todo, por exemplo, de um filme. Eu fiz muita preparação individual também dentro do cinema. Meus alunos iam fazer cinema, então eles me contratavam, me levavam junto para desenvolver aqueles personagens dentro do set, porque uma coisa é você estudar o roteiro, coisa importantíssima, decupar o roteiro todo, mas outra coisa é quando você chega no set e precisa estabelecer um diálogo muito rápido com a direção. Então eu ajudava meu aluno a fazer essa leitura do estilo de cada diretor. Porque meu aluno, quando vai trabalhar com qualquer diretor, ele recebe informações muito precisas de como aquele diretor trabalha, qual é a linha existencial que ele tem mais relação, assim, né, como a gente
identifica que o Hitchcock tem uma relação com determinada cinematografia, que o Glauber Rocha tinha relação com outro tipo de cinema completamente diferente, né. Então, isso varia muito de profissional para profissional, como é que trabalha. Tem a parte do elenco e tem a parte de particular, mas o importante é que, seja de um jeito ou seja de outro, seja que profissional for, ele vai tentar fazer a primeira aproximação, do elenco com aqueles personagens e também fazer uma coisa muito importante, que é, integrar o elenco. E você também tem um caminhar, um olhar, que é também, agregar à direção, né, quem vai ser o diretor, para Bastante. você trazer essa bagagem. Eu tenho essa característica de trabalho, de trabalhar sempre muito com o olhar do diretor, ajudar o diretor a a desenvolver a linha de trabalho dele, que o ator compreenda rápido e que ele possa inclusive dialogar com o diretor, propor coisas, mas que porque nós, no cinema brasileiro, nós não temos essa quantidade de horas para filmar, não é? Os orçamentos são apertados, as coisas são meio, o número de horas é reduzido. Agora, novela mais ainda, são muitas cenas por dia no ritmo que todo mundo conhece, não é folclore. Então, há uma coisa que as pessoas não sabem muito, em novela você é dirigido por vários diretores. E lógico que o diretor geral ele dá o mapa do personagem, né, mas depois no dia a dia, inclusive que novela é uma obra aberta, o personagem vai mudando, ele pode até mudar radicalmente, ele pode ser o vilão da novela numa semana e na semana seguinte, como já aconteceu com alunos meus, viram mocinhos, né. E inclusive, mudam até de opção sexual no meio da novela. E que eu tenho que ajudar o ator a fazer aquela Nossa. transformação muito rapidamente, né, Complexidade. como aconteceu com um personagem que também foi muito importante no Brasil, que foi o Mão Santa, né, que veio para matar a Paola de Oliveira, a Vi Guedes, que fez tanto sucesso, porque era uma influência, quando essa coisa da influência estava começando, que não deixaram ele matar Vivi Guedes. Então eh, ele começou como um matador, com 200 mortes pelas costas, e teve que acabar como par romântico do Malvino Salvador, Nossa, um que ser humano reviravolta. maravilhoso, incrível, que se dava bem com a ex-mulher de Malvino, que era a Deborah Evelyn, que brigava pela pensão dela, uma pessoa que no mesmo trabalho passou de matador E ao ser humano mais elevado da existência, então eu tive que ajudar o ator Nossa. a se organizar dentro dessa E quem transformação. está assistindo de casa, não tem a menor noção. Mas a questão é que desenvolve muito você ter que fazer muitas cenas Dá por uma dia dinâmica, seguinte agilidade. e transformar cada capítulo, criativo, porque, nunca deixei meus alunos ficarem se repetindo na novela, entende? Porque chega lá pelo terceiro, quarto mês, Mas que é eles estão cansativo. até porque estão exaustos, entende? Então, exaustos inclusive na alma, assim, que às vezes você sai de uma noturna e tem uma diurna, 7 horas da manhã, ainda nem dormiu, e você tem que render no padrão da novela brasileira, seja novela, de qualquer emissora. O padrão é altíssimo, de qualquer emissora. Hoje em dia está tudo muito nivelado, né. A novela bíblica está, assim, incrível, né. A qualidade de atuação, a fotografia. Então, eh, eu fiz muita novela bíblica, assim, o Avancê me mandava muitos atores, eu tenho Gênesis eu tive uns 6 ou 7 atores que tiveram muita importância, assim, em aula particular, né. Então, o preparador de atores, ele vai tentar também ajudar muito nesse diálogo, então é muito importante que a gente se encaminha com o diretor. No cinema isso é fatal, porque é o diretor que escolhe, né, junto com o produtor, mas o diretor influencia muito quem é que vai ser o preparador de elenco. Então, ele já escolhe um profissional que saiba que vai ajudá-lo, né, no Naquele período ali da é, do do boss, né. de levar o ator a entender aquela linguagem e com muita rapidez poder se inserir e também criar uma noção
de conjunto, que o teatro tem muito mais tempo para fazer isso, porque É. ensaia, aí as pessoas têm aqueles É. exercícios que todo mundo conhece, já a integração com coleguinha de espelho, não sei o quê, do teatro. Digamos que você é o nosso Lô Borges dentro aí do segmento de preparação de E atores. seria uma honra muito grande para mim, é assim, é similar, é um pouco parecido. Sim, E também tem outro aspecto, que hoje em dia todo ator é nome com empresa, né. Hoje em dia, algumas emissoras ainda aceitavam pessoa física, mas agora nenhuma delas aceita, você tem que ter uma pessoa jurídica. já estabeleceu, é uma regra, né. Então você tem que ter um empresário que te represente ou você mesmo tem que ter a sua empresa. E também, é preciso, não ficar só preso à área artística, mas saber fazer estratégia de carreira, fazer planejamento. Eh, Primeiro é o planejamento como vai furar o mercado, como é que vai apresentar produtos interessantes que o mercado esteja interessado. Porque hoje em dia tem essa coisa democrática que são as plataformas digitais que funcionam mesmo, né. Eu tenho alunos que fazem teste com muita frequência, Através dessas plataformas. sim, que chamam mesmo, né. Você tem os principais produtores de elenco das grandes empresas, principalmente streaming bastante, publicidade, cinema. Por exemplo, a novela que está no ar no SBT foi toda feita pela Sueli Santa Cruz, que é uma produtora de elenco. E a gente vê, ela tem uma plataforma específica chamada Elenco na Rede, que as pessoas não conhecem muito, mas que é muito legal se inscrever, sabe. E, essas plataformas, elas pedem basicamente que você, preencha todos os seus dados, coloque vídeos, apresentações, como funciona? A maioria pede dados, né, pessoais, chama mini bio, uma pequena biografia, né, e principalmente escolar e de trabalhos. Então pede dados que são muito importantes para o audiovisual, como altura, peso, cidade em que nasceu, essas coisas, né. Escolaridade, e formação, e cursos adicionais e se eh, todo tipo de qualificação que você tem, esportiva, se você joga vôlei, se você joga futebol, se você, faz canto, se você faz dança, né. As habilidades. Isso. E a Globo também, ela agora tem uma plataforma que você já tem algum tempo, o cadastro é feito agora, digitalmente, né. Antes você tinha que ser convidado, né, a fazer o cadastro presencialmente. Agora não, agora você mesmo se inscreve na plataforma da Globo, e eles pedem seus dados, pedem fotos e pedem vídeos. E quem já tem cadastro lá, de repente quer renovar, atualizar, Antes, para você atualizar cadastro, tinha um prazo, depois que você fez a primeira, né, apresentação. Agora não. Agora você, gerencia o seu cadastro. Você pode tirar, colocar filmes a qualquer filme não, vídeos a qualquer hora, né. Se bem que filmes também, porque, recortes de trabalhos que você tenha feito, né, e no cinema, no teatro. vai alimentando, né, Isso, essa plataforma. as plataformas. E algumas, como elenco digital, elas te dão um relatório, de todas as pessoas que entraram no seu perfil, quantas horas passaram, o que viram, né, quantas interações. Dentro da dramaturgia, tem um sistema, por exemplo, quando eles vão, começar a escalar, elenco. A escalação, ela varia, né, qual é o meio, né. Cinema geralmente faz de uma maneira, streaming faz de outro. É porque cada empresa tem um diretor de casting. Isso é que é interessante das plataformas digitais, porque você vê qual é o diretor de casting que está voltando toda semana para ver, pelo menos para os meus alunos, eu imprimo um ritmo de um vídeo novo por semana. E vou mudando bastante os perfis. Então você faz um vilão, né, psicopata, depois faz um bonzinho, depois faz um regional, depois a gente vai apresentando. Outro sotaque. Hoje em dia aumentou muito a procura por pessoas locais mesmo, assim, né, quer dizer, o trabalho regional está sendo mais valorizado. Mas é lógico que para determinados perfis, se for necessário, eles chamam pessoas de outros estados. Mas
eu trabalho regional, mas deixando o sotaque meio universal, entende? Os diretores de casting, eles recebem a demanda, né, da direção e saem para pesquisa, né? E aí uma das grandes fontes de pesquisa é as plataformas digitais atualmente, né? Hoje a prevalência é por vídeos curtos, de 1 minuto, 1 minuto e meio, mas também não existe uma unanimidade, porque os diretores de casting, os produtores de elenco, eles são artistas, né, e era pouco valorizado. Agora não, a partir do ano que vem, vai ter Oscar para casting, É para produtor de mesmo? elenco. Eles passaram a ser reconhecidos, uma coisa que eu já venho, advogando bastante, assim. O produtor de elenco, ele é muito sobrecarregado de trabalho, de tempo, né, então eu trabalho com versatilidade, assim, se eu boto uns 20 perfis bem diferentes, assim, né, para que você não fique preso a um determinado tipo de teste, porque a gente não sabe exatamente que testes vão abrir no futuro, né. Então é legal que você lá tenha um portfólio bem diferenciado, bem versátil, de fotos e de vídeos, tipos de texto, né, comédia, para que você tenha ali um acervo, como se fosse uma enciclopédia do seu trabalho, de modo que qualquer teste que abra tem alguma coisa ali parecida, análogo ou às vezes. Abrange, né, vários perfis, vários personagens, várias possibilidades, né. E aí você sugere para o Totoverenco, às vezes ele não está pensando no seu perfil, mas como ele vê lá muito bem realizado, ele fala: "Opa, coisa diferente", assim, Vamos testar. mostrando versatilidade, porque eu tenho essa característica, né. Se você pega meus alunos, esses internacionais, você vê que eles fazem de tudo, né. Agora quando eu vi a Isis fazendo Maria Bonita, eh, que é uma cangaceira, isso com aquele rosto tão clássico, né, tão fininho, como ela deu Foi conta, você né. que fez a preparação Não. dela? A minha história com a Isis são todas as novelas. A Isis, começou a trabalhar comigo aos 16 aninhos. A Michelle era uma personagem, assim, que marcou muito, né. A primeira foi Ana do Véu, que tem uma história fantástica. Eu tenho muitos causos, assim, extraordinários, fantásticos, muito por conta do talento deles e pela sorte, porque a sorte tem alguma coisa a ver, sim, sabe. Depois foi Raquel, que parou o Brasil, né, Isso. comédia, né. E Olha aí, tem versatilidade, né, que começou no suspense, né, e de repente vai pra comédia. É, Ana do Véu, ela não era cômica, mas, e aí, essa que eu estava aqui te falando da coisa da estratégia de carreira, eh, por exemplo, quando eu percebi que ela ia ficar com, ah, quase que 2/3 da novela com o rosto coberto, eu criei uma estratégia, falei: "Isis, vamos fazer o seguinte, eu não quero que ninguém conheça seu rosto, até o dia que você levante o véu, e eu quero que esse dia seja o recorde de audiência da novela". E ela levou essa ideia para a emissora, que gostou bastante, e assim foi feito. Foi um tour de force fazer isso, né, porque ela chegava para fazer aula, com óculos escuros desse tamanho, toda coberta, com uma roupa esquisitinha, um casaco, assim, parecia um ET, né. E eu dava aula no condomínio que morava o Denis Carvalho, a Carla Camurati, vários, oficiais generais, e a segurança ficava louca quando chegava aquele ser, né, todo capobetado, então eu falei: "O máximo pode acontecer você ser perseguida por paparazzis para saber conhecer seu rosto". E assim foi que aconteceu. Um dia ela chegou, e ela me chama de Daddy, né, "Daddy, tudo que você fala acontece". Eu me distraí, tô morando em Copacabana, e eu fui falando com minha mãe na janela, e um paparazzi me pegou. E aí, o que aconteceu foi que, essa foto ficou muito cara, porque já havia uma enorme curiosidade sobre o rosto dela. Imagina, contracenando com o Bruno é apaixonado por ela. Aliás, foi o Bruno que me trouxe a Isis, uma história também de conto de fadas. O Bruno que você diz é o Bruno Gagliasso. Sim, galhaço. Incrível. Aí, o paparazzo pegou ela, meio pendurado do outro lado ela morava em Copacabana. Copacabana, você sabe, os prédios são muito próximos. O papinha, que entende bastante de ângulo de câmera, falou que ele estava meio pendurado. Ele pegou uma grande angular, mas enfim, quem comprou a foto?
o jornal Extra, que é o jornal de maior tiragem do Brasil. Que tá dentro também do guarda-chuva da do Grupo Globo, né? É Globo, é Extra Globo, né. Aham. E aí, já que alguém ia mostrar o rosto da Isis, que nesse momento era uma grande curiosidade nacional, eles abriram a foto da Isis na página, na primeira página do jornal, deste tamanho, assim, meio página. Desvendamos o véu. Já que alguém ia desvendar o véu, então a própria emissora tomou a iniciativa. Então você imagina, uma pessoa desconhecida, essa coisa que eu estava dizendo, da minha formação em administração de empresas. Quer dizer, de eu ter esta, De repente ir para um outro. de repente, uma pessoa desconhecida. E aí você passava pelas ruas do Rio de Janeiro, e o Extra vai para muito mais do que o Rio de Janeiro, você via ISIS por todos os lados. Cada esquina do Rio de Janeiro tem uma banca de jornal, né. E então você andava numa rua, Nossa Senhora de Copacabana, por exemplo, era ISIS, 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 foto de meia página, assim. Você dentro do carro, você olhava, Uma projeção. projeção. E além da parte comercial, eu visava a parte dramatúrgica, né, de ter um twist point no personagem, né, no arco da personagem. E aí eu falei: "Olha, Isis, a foto tá meio, foi feita em grande angular, que é uma lente que amplia muito, assim, e vamos continuar com a mesma estratégia". E até na coletiva de imprensa ela entrou vestida de Ana Novella. Então, quando chegou no capítulo que ela levantou o véu, até para o Bruno, que também era meu aluno, né, e e tinha um personagem trabalhado comigo, né, o Ricardo, que ele falava assim, essa coisa do sotaque, né, ele botou um R, Do interior paulista, né? ele botou um R carregado, assim. E então, quando a Isis levantou o véu, foi recorde de audiência da novela. E vários dos colegas que estavam na sala onde ela abre o véu, nunca tinham visto o rosto da Isis. Ah, Bruno e uma outra pessoa conheciam o rosto da Isis. Ninguém, nem dentro da emissora, ela tirava o véu. interessante. E meu objetivo, lançando uma atriz, a gente tem que atentar para a parte comercial, obviamente, no sentido de que você quer ser visto, né, você quer poder mostrar seu trabalho para um número maior de pessoas, né. Inclusive, há uma questão hoje que eu tenho falado bastante, que houve uma demanda de novos atores em novela muito grande, né. O cinema já abria bastante espaço para pessoas, rostos novos e novos talentos, né. Há uma parte do cinema, inclusive, que só trabalha com novos talentos, não gosta muito de pessoas que tenham já um rosto carimbado com certos personagens. Isso faz parte de uma escola específica de cinema chamada neorrealismo italiano, e que aqui no Brasil também, teve um desdobramento muito grande. Ah, isso é meio novo, né? A pessoa entra numa novela em papel importante, às vezes até em protagonista, e sai e ninguém sabe me falar nem o nome. Acontece. Muito, mas tem acontecido bastante, porque, eh, por exemplo, quando eu dou mentoria, eu não trato só da parte artística, entende? Eu trato também da parte, da assessoria de imprensa, né, de você, Hum. é importante que as pessoas, fiquem sabendo do teu trabalho, do teu desempenho, e a parte social, a função social do ator. Então, por exemplo, quando o Bruno fez o Esquizofrênico Tarso, que até quem não vê novela, ouviu falar que teve um personagem assim. Eu aproveitava bastante para trabalhar com o Bruno as entrevistas, né, e fazer uma função, a função social, quer dizer, o que que é esquizofrenia, né. Eu ajudo meus alunos a falar de temas complexos, eu aproveito a minha formação, que eu tenho uma formação muito forte em filosofia e em psicanálise, né, e que é importante ter, né, porque faz parte da bagagem existencial de um diretor. Então hoje, por exemplo, o que eu estou sentindo mais falta no mercado, é que não adianta só técnica, você precisa ter uma boa bagagem sobre a experiência humana, né. Sobre, como é que funciona nossas emoções e pelo menos o básico dos perfis psicológicos, não é. Então, meus alunos, eles começam a estudar, e
isso é mérito deles, assim, pessoas muito não vieram do nada, são muito disciplinados. Esses artistas, quando são encaminhados para você, eh, você tem essa liberdade de poder trabalhar o personagem, mostrar caminhos, direcionar, tem essa total liberdade. Sim, porque no caso, eu sempre trabalhei em aula particular, porque essa coisa do preparador, isso é uma coisa muito recente na história, do Brasil, né. Primeiro que preparador de atores no sentido de um elenco todo, foi criado aqui no Brasil pela Fátima Toledo em Pixote, que é que é bem recente isso, né, Ela não foi a pioneira. de preparação de elenco, porque o que existia muito nos Estados Unidos era o coach, Hum. palavra que hoje está um pouco massacrada por conta de um outro tipo de profissional, mas nós éramos chamados coaches naquela época, né. Hoje eu estou adotando mentoria apenas para deixar um pouco mais claro, e eu gosto da palavra mentoria, né, e é brasileira. É. E eu desenvolvi um método para falar com o jovem, de trazer conhecimentos consistentes, pra jovem. Então, por exemplo, o Bruno, ele é sabidamente ele tem até falado isso bastante ultimamente, ele é TDAH severo, né, o Bruno não tem nem o primeiro grau, ele não se formou no primeiro grau, porque não havia naquele momento, profissionais, né, da pedagogia, da psicopedagogia que tem hoje em qualquer colégio. O Bruno tem uma inteligência emocional gigantesca, veja nos seus, personagens de alta densidade, né. O esquizofrênico, o psicopata, o rejeitado materno, eu sempre fiz personagens com ele que poderiam estar em qualquer peça-cabeça ou em qualquer filme francês. São personagens altamente, complexos. É, de tem um estopro, né, tem um estudo ali, né, uma profundidade, né. Pois é, então essa profundidade eu consegui trazer de maneira muito acessível, você entende? Então, eu tinha esse mérito de eu sempre gostei muito de ser professor. Então, muito cedo na vida eu comecei a ser explicador de português e inglês. E como explicador, e eu nem não era nem por causa da grana, assim, porque graças a Deus meu pai era engenheiro, nunca tive dificuldades. Mas eu adorava dar aula. E então eu tive a habilidade de trazer, complexidade humana, trazer trechos da literatura, fiz muita decupagem de filmes e a disciplina deles. Então, no início da carreira, o Bruno fazia aula todo dia. Então, por exemplo, quando o Bruno foi fazer, uma novela chamada América, ele me telefonou e disse: "Eu vou fazer um homossexual". E aí eu falei: Bruno, vê um filme chamado Morte em Veneza, do Luchino Visconti, e vê o personagem Taddeo, que aliás morreu semana passada, já bem velho, esse ator. Era considerado o homem mais bonito, o jovem mais bonito daquela época. Pagou um preço alto por isso, né. E cadê que a gente ia procurando no Rio de Janeiro, não tinha. Referências, Então, outras referências. o que tinha, e nessa época do Bruno já não tinha, é que o Sérgio Brito, um grande ator brasileiro, né, que a nova geração não conhece muito, que era inclusive sócio do Teatro dos Quatro, que é um teatro muito importante no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Da grande nata ali, né, Fernanda Montenegro, Natália Timber. Eu falei que o Sérgio Brito, para você entender uma coisa, o Sérgio tinha uma videoteca particular e que você só conseguia ser sócio se alguém te, Indicar, se indicasse. E você pagava em dólar, 200, eu lembro que era $200 por mês. uau! E eu fazia um esforço danado para pagar aquilo para ter acesso. E eu me lembro do Sérgio contando, o Sérgio permitia que tirassem 5 filmes só. Porque o Sérgio ia para a Europa e esses filmes passavam na televisão. E aí ele copiava e trazia para o Brasil. Fazia uma pirataria santa, porque senão a gente não teria. E me lembro do Sérgio contando que Valtinho, pegava 10 filmes em vez de 5. E via, né, por semana, 10 filmes, né. E essa fita acabou se perdendo? Não, o Sérgio tinha morrido. Entendi. Essa biblioteca morreu com ele, né, Aham. e ficou com os herdeiros, né. E os herdeiros acabaram não Olha, disponibilizando, a né. sorte é que eu tinha uma aluna cinéfila
É. ela ia, eh, copiando, assim, também nas suas viagens ao mundo, né, e graças a ela, nós pudemos ver, o filme inteiro. Então eu decupei o filme inteiro, quem era Luchino Visconti, qual é um dos diretores mais importantes, do mundo, né, na sua época. Ele era um nobre italiano que, andava muito bola para sua nobreza e trabalhava com cinema, como diretor de cinema. E então ele faz um filme chamado Morte em Veneza, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema. E aí, eu fiz a decupagem do personagem Tádio, e Bruno então chega. Isso foi correndo, assim, num sábado de manhã, e o Bruno chega então para a reunião com o Jaime Mongiardini. E aí o Jaime fala para ele assim: "Bruno, eu queria que você visse um filme". Aí Bruno falou: "Morte em Veneza". Aí Já. o Jaime: "É, Morte em Veneza". Ele falou: "Eu vi hoje", começou a falar sobre filme, sobre a luz, sobre cenário, sobre figurino, sobre, planimetria de câmera. O Jaime ficou muito impressionado e depois foi ainda no final, para você ter uma ideia, o Jaime falou assim: "Poxa, que pena que eu perdi a minha cópia desse filme", e aqui o mentor aqui já tinha botado uma cópia na sacolinha do Bruno. O Bruno falou assim: "Não tem problema, Jaime, aqui ó, eu trouxe uma cópia para você". Aí Além de todo o seu talento, você tem todo já também, já vai cercando todas as possibilidades de trazer o balaio cheio, você né. tinha que ser empresário, né, de si mesmo, né, compreender todos os aspectos envolvidos na sua profissão, senão você fica dependendo de outras pessoas para fazer isso. E nem todas as pessoas têm a mesma eficiência, né. Então eu gosto que meus atores, eu gosto de trabalhar também muito em conjunto com os agentes, né. Muitos deles me chamam de mestres, outros me chamam de doutor, e é uma coisa, assim, muito amigável, não é uma coisa disso, de uma deferência, né, assim, muito. Não, é uma maneira de tratar que pegou, né. E, eu fui criando uma metodologia que até hoje eu conservo, que é assim: se eu vou trabalhar com um ator chamado Marcos, eu vou fazer marcologia. Eu fui fazendo a preparação dos atores, tanto para cinema como para televisão, muito a partir da experiência pessoal deles. Então eu trazia filmes que eu sabia que iam se comunicar com eles, ao invés de fazer a posição do intelectual, de que você tem que ver Bergman, tem que ver, claro, eles viram Bergman, mas eles viram Bergman mastigado. Eu me lembro de eu estar sentado com o Bruno vendo um filme chamado, é um filme do neorrealismo italiano, Umberto D. Não pode ter arco dramático, não pode corrigir luz, não pode ter, som direto, eh, e, eles queriam um hiperrealismo. Então o filme para quem não está acostumado, que está acostumado com o cinema americano, com o roteiro que tem arco dramático, cansativo é, quando está escuro fica escuro, não tem correção de luz. Mas aí eu trouxe, já num segundo momento. No primeiro momento eu trouxe para ele Marlon Brando, James Dean. O Bruno tinha todo aquele folclore já de símbolo sexual, que eu não vou interferir na vida pessoal do meu aluno, entendeu. Então Vai agregar mais no cinema isso é super comum, Hollywood, né, pensa muito assim. No cinema francês também todo tem os seus galãs e suas grandes, né, Cláudia Cardinale, uma quantidade enorme de estrelas. O audiovisual trabalha muito com isso, né, e aos poucos vão abrindo. Graças a Deus hoje é um número maior, a ideia de beleza se expandiu bastante, né, democratizou bastante. E o cinema tem uma importância muito grande nisso, né, de valorizar as belezas regionais e tal, que a televisão acompanhou agora nos últimos tempos. outros tipos, né, outros perfis, uma variação maior. O texto, né, você o ator recebe o texto, e aí quando você vai trabalhar, você vai trabalhando linha por linha, vendo as nuances, o tom. Eu tenho fundamentos, assim, agora eu não tenho
nenhuma metodologia fechada. Então, eu conheço bastante os métodos que estão disponíveis, inclusive os brasileiros, que eu não, você não me pergunte por que desde os 14 anos eu vim a São Paulo deu o espetáculo Antônio Filho. E o espetáculo Antônio Filho tinha um programa que vinha toda a bibliografia que eles estudavam, né, que sabe que Antunes, né, É profundo. se estuda. Eu conheço bastante da metodologia do Antunes. Não obstante, tenha sido, por muitos anos, assistente da Bia Lessa, que foi assistente do Antunes. O Antunes foi assistente do Zambinski. Então, por exemplo, boa parte do que eu trabalho, eu trouxe do Antunes e adaptei para a televisão. E agora eu uso certas coisas no self-tape. Antunes deve estar se remexendo lá na Sepultura. Oh, feliz, Porque é. ele tinha Uma linguagem ali. antes televisiva, né? Ele atacava bastante a televisão, né? Então, por exemplo, é comum, e esses atores que eu falei, eles passaram mais de uma década comigo. Uma década, né? E o que as pessoas não sabem é que cada trabalho é uma nova demanda. E que o cinema tem uma quantidade imensa de linguagens. E o que serve para um serve para outro, você entende? Então, e mesmo novela, que as pessoas não têm compreensão que no núcleo de qualquer emissora, o SBT ele tem um núcleo de teledramaturgia pequeno, né? Que agora vai passar a ser novela adulta, mas pequena, uma novela. Mas as outras emissoras têm bastante diretores. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Então, se meu aluno, isso que eu estava dizendo no início, que eu trabalho muito querendo saber o que que o diretor quer, eu não quero ser mais um a dar palpite. Então, eu acho todos os mentores super interessantes, eu acho que você deve passar por vários. Ah, por acaso, as pessoas passam muitos anos comigo porque têm essa noção, ou pelo menos eu dou essa noção. Eh, Você faz novela numa mesma emissora com o diretor, você vai trabalhar com o diretor, é toda uma outra maneira de expressar. Isso eu acho o máximo é você, porque você vê, opa, de quem é o autor, quem é o diretor. Isso é muito importante para o trabalho, porque o cinema brasileiro, por exemplo, ele tem muito pouco tempo para gravar, é tudo muito corrido, nós não temos aquele padrão americano de filmagem, tem então, geralmente, a coisa é corrida, né. Se você já sabe mais ou menos qual é a história daquele diretor, quais são, eh, os referenciais que ele gosta de trabalhar, quais são os fundamentos daquele diretor, isso agrega muito, porque o diretor tanto de cinema quanto de novela, ele tem que controlar tudo. E muita responsabilidade, muita informação. Mesmo quando você vai fazer uma participação na Record, por exemplo, você recebe preparação. Ela foi, inserida, né, uma somatória, né, Isso, no processo criativo, ou mais. de processo criativo. Aproveitando esse momento, quero muito te agradecer a sua generosidade, e teve um momento na minha vida que você me preparou. Eu fui chamado para um teste, e você teve uma grandeza, né, de me preparar, e é uma coisa que marcou muito, e realmente você faz muita diferença na vida das pessoas, dos artistas. Eu gosto muito disso. Por isso é que eu comecei com aula online bem antes da pandemia, para poder falar com mais pessoas no Brasil e no mundo, porque também tem muitos alunos em Angola, tem alunos em Portugal, alunos Você furou as fronteiras. é. E também eu queria poder fazer um trabalho social. Eu não estando atrapalhado, quando me pedem ajuda, eu dou um jeitinho, eu sempre dou um jeitinho. Então você estava recomendado por uma produtora de elenco, que é a Frida, né, que é uma ela não está mais nativa, mas é um ser humano incrível, né, e uma pessoa muito culta, muito exigente, muito rica, né. Então era para mim também um prazer, né, poder não ficar preso só a essas pessoas que começaram, como a Isis, por exemplo. A Isis ela não tinha onde cair morta. Quando veio trabalhar comigo, quem pagou a aula dela foi o Bruno. Mesmo assim fiz um valor bem generoso. E hoje a Isis, vamos combinar que então eu ainda tenho essa fama de botar as pessoas milionárias, mas por quê? Porque eu não dou só a interpretação. Eu dou toda essa parte de é muito importante você se comunicar com o público, né, saber explicar o personagem para o público, eh, aproveitar as entrevistas que tem para fazer trabalho social, o que é esquizofrenia, o que é psicopatia, só que eu ajudava meus alunos
a falar numa linguagem que todo mundo entendia. E para falar simples, você precisa compreender muito o assunto, porque para você falar, de maneira bastante simples, quem não estudou muito só sabe repetir as palavras que estão no livro, Sim, então ele fica um pouco erudito. E eu queria conversar com a massa, porque é a massa que faz uma carreira, né. sim. É. Então, pra mim era um prazer conversar com o povo brasileiro sobre esses temas, né, e meus alunos fizeram personagens de grande complexidade. E eu dei aula para não sei, perdi a conta de protagonistas de Malhação, antagonistas, personagens de Malhação. Então era um público muito jovem e Malhação tinha temas muito complexos, né, que acho que hoje em dia nem poderia ter Malhação, né. A última Malhação que fez muito sucesso foi escrita pelo Karl Hamburger, um intelectual paulista de filho de gente de ciência. Lembra trabalhos na TV Cultura, né. Sim, quando o Bruno foi chamado para fazer essa coisa da imprensa, né, ele foi chamado para fazer Repórter por um Dia, para o Globo. Aí eu falei: "Meu filho, vamos fazer uma homenagem à família do Karl Hamburger?". Expliquei para ele o que é, ele topou e nós escrevemos o texto junto. Depois o Bruno foi chamado, para você ter uma ideia, para apresentar a exposição de Escher aqui em São Paulo, pela Folha de São Paulo, Repórter por um Dia, pela Folha de São Paulo, tá até no meu Instagram lá a primeira. Essa exposição, esse artista chamado Escher, que é um artista alemão, nunca tinha saído da Alemanha, essa exposição, com medo de danificação e tal. E quem apresentou ao público paulista foi o rapaz que foi quando criança, foi expulso da sua escola, o Incapacidade. Então, essa minha habilidade didática, por isso que eu digo, eu tenho um domínio grande de todos os métodos que estão aí, inclusive os métodos brasileiros, que são um pouco falados, né, assim. E aí, vou pegando um pouquinho daqui e dali de acordo com a personalidade do meu aluno, porque se meu aluno já é a cara do personagem, É, faz sentido. nunca É. gostei desse negócio de oprimir o ator, eu sou um professor que nunca grita, isso facilita muito, É o porque diálogo, né. é lógico, é o respeito, né. Então, a pessoa se sente mais à vontade, a emoção brota, aquele brilho do olho que faz toda a diferença. Quando você está oprimido, entende? Você É mais recua, né. compli como sempre respeitei muito o universo do meu ator e fui tirando dele, né, eu vou tirando do ator, né. Então eu me lembro que eu trabalhei com você, e eu me lembro exatamente o que eu trabalhei com você, né. Hum. Eu me lembro que nós fizemos, inclusive, uma versão mais expansiva e, te sugeri também uma outra versão mais contida. E aí eu sempre faço assim, eu não fecho meu aluno, você entende? E aí o diretor adora, né, porque ele chega com cartas na manga. Então, naquela época eu não sabia que ia dar tudo no que deu, né, porque, rapaz, foi tão bonito chegar em Angola e fazer um primeiro online, né, fazer um primeiro, módulo de interpretação para audiovisual por 15 dias. E aí eu passei lá, trabalhei eles, trabalhei alguns fundamentos. Eu sempre trabalho poucos fundamentos e aprofundo, ao invés de querer ensinar tudo de uma vez só. Aí quando chegou no segundo módulo, meus alunos não apareciam, não entravam online, né, e eram pessoas conhecidas em Angola, e aí eles falaram assim para mim: "Professor, o senhor é o culpado disso, porque só com o que o senhor nos deu nos 15 dias, todos nós conseguimos emprego". Que demais, Gente, mas foi parabéns. uma choradeira junto comigo, aí já estávamos chorando a beça, né, porque é um sonho, né, eu tenho noção, gente, que eu trabalho com o sonho das pessoas. Você entendeu? Por isso que eu não sou um comerciante do meu trabalho. Por isso que eu faço questão de estender a mão para quem eu possa, dentro do meu tempo, da minha capacidade de absorção de tantas, porque a responsabilidade é grande, né, são grandes nomes e sempre, e também eu tenho a mesma responsabilidade que o iniciante, entende? O iniciante ainda é uma responsabilidade maior, porque eu sei que eu estou trabalhando com o sonho da vida daquela pessoa. Ficar preso muito à vaidade, a bobagens, a ilusões, você não consegue não ajudar, assim, as pessoas
como precisa, porque a televisão brasileira tem altíssimo nível, né. É incrível, agora, eu tenho que ressaltar que eu devo muito, quase tudo, ao grande talento dessas pessoas, né, que são pessoas de altíssimo talento, pessoas diferenciadas, né. Teve um momento aí, uma fase da sua vida que você também fez, coral, aulas no coral? Eu fiz, mas, eu era aluno de uma escola de expressão corporal muito importante no Brasil, que é a Escola Angel Viana, que existe até hoje, apesar que Angel morreu ano passado. Eh, mas uma escola incrível, e lá tinha aula de coral com um grande maestro brasileiro, que também é morto, e eu então tentei fazer essa experiência de coral, né. Você tem um grave muito bonito. Tenho, o meu grave é esse aqui, mas me cansa muito falar aqui, é engraçado, né. E quando vai cantar no coral, normalmente o grave ele fica mais no É, o grave faz base, né, faz a base, e o barítono é que se diverte, quer fazer um desenhos e brinca, né, os sopranos. É muito chato ser baixo, então eu fiquei pouco tempo no coral. Mas você brinca às vezes com ele bom, né, uma coisa assim? Sim, sim. Bom. Sim, sim. De fazer de fazer o gravão, né. E você sabe que a voz é uma coisa muito importante na televisão brasileira. Para você ter entender, a Ana do Véu, eu contei isso em forma de poesia na minha rede social, tá lá para quem quiser ler. A Isis entrou na novela, passou no teste, fez prova de figurino, ela, fez reunião com a Patrícia Pilar, que era a protagonista mesmo, né, e tem protagonista jovem e protagonista, né. Os capítulos foram me entregue por ninguém menos que Ricardo Otto, entregou na mão dela, falou: "Você mereceu". E depois a alta direção da Globo implicou com a voz da Isis, que realmente era muito aguda e não era preparada. Então a Isis foi tirada da novela, abriu-se novos testes. Agora você imagina, foi o maior desafio que eu já tive na minha vida como professor. Você imagine, para um adulto entrar numa novela e passar por isso e depois, aí graças a Deus depois abriu novos testes, nós trabalhamos, bastante, e também o Benedito Rui Barbosa, foi lá na alta direção, porque é tudo muito complexo, gente. A preparação, a mentoria, precisa ajudar o jovem com muitas coisas, porque, havia uma briga entre diretores por esses atores, entende. Então os atores não sabem o que faz e pergunta para mim, porque eles têm que ser educados com todos, tem que Uhum. e tem Ter esse jogo de cintura. e a Patrícia Kogut irradiando todo dia no jornal que estava havendo uma briga por eles. Então os autores ligavam direto, por exemplo, o Bruno, e falavam, né, xingavam o outro ator, e daí aí ele falava: "Pai, o que que eu faço?", né, e dou para eles uma Respiro. postura onde eles podem ficar isentos e educados, né, onde eles possam entender. Agora, eles não entraram numa crise de ansiedade É, a ansiedade, muito ela forte, porque você, ainda mais hoje em dia, querido, que todo brasileiro é crítico de televisão. Numa novela você é dirigido por no mínimo 3 diretores, às vezes por 4, 5, o mesmo papel. E nem sempre esses diretores estão de acordo com todos os aspectos do personagem. Como é que você faz? como Sabe o agradar. que eu mais ensino? Se você perguntasse assim para mim: "André Monteiro, o que é que você mais ensina aos seus alunos?". Inteligência emocional. Ah, faz sentido. Inteligência É, emocional. Aí você supera qualquer problema. Você entende? não se Precisa antecipar. saber se relacionar, entende? Então, é totalmente diferente de obras fechadas que você sabe tudo que vai acontecer. Então, eu vejo quando chega o roteiro de gravação, sexta-feira, quando chega, eh, quem está, agora eu estou com alunos em novelas, eu vejo quem está no set, é que eu estava te falando no início. E aí eu já ajudo o meu aluno a fazer um trabalho que seja de acordo com aquele diretor. Novela é você senta aqui, daqui vai para lá, de lá vai para cá. Meio que só desenha a cena, né. Isso. E depois vai para a suíte. Entende? Então, o diretor de novela, ele acompanha a cena visualmente, como no teatro? Não, ele acompanha nos monitores, Uhum. né. Tanto que ele fala com os atores, se ele não gostar de alguma coisa, se ele quiser aprimorar, ele fala no microfone e o estúdio todo ouve, né. O diretor de cinema, ele acompanha a cena como? No monitor. No
monitor, geralmente com um pano preto cobrindo o rosto para dar luz. Ele quer ver o resultado ali, porque uma batida de olho, um brilho a mais, você entende? Ele acompanha no monitor. Publicidade acompanha no monitor. Olha, aqui o monitor. Isso aqui sendo bem usado, meu amigo. Você entende? Então, a aula online, eu dou aula para o mundo todo, para o Brasil todo, para todos os estados do Brasil, já da forma como um diretor de cinema acompanha uma cena. É só no teatro que é importante o acompanhamento ocular. Mas no audiovisual, o diretor acompanha pela tela. Então, eu estou lá, ou no celular, ou na tela do computador, eu estou no monitor. Porque se você faz isso aqui, ó, você modifica uma cena. É. Você faz isso aqui, ó, você modifica uma cena. Então, a aula online me deu uma capacidade imensa e agora com essa coisa do self-tape, então a maioria do self-tape pede plano médio, né? E Então, você tem que trazer todos os conhecimentos que você tem de todas as coisas que você fez e colocar no plano é médio. só agregar. Porque quando eu fiz com você, o que você teve que apresentar um vídeo É. para a Frida, não foi vídeo? Sim, Foi sim. presencial? O vídeo. Foi vídeo, É. né? Então, eu te acompanhei pelo computador, eu te dirigi pelo computador. E que eu saiba, a Frida ficou muito feliz, Muito né? elogiou. É Eu que a Frida tinha essa generosidade de chamar muitas pessoas. Ela até tinha uns problemas lá internos dela chamar tantas pessoas assim. Ela era muito generosa, né, para os papéis. E às vezes o diretor está um pouquinho, né, o autor geralmente está um pouquinho nervoso quem vai fazer tal papel, né? Então, eu quero deixar claro que o trabalho de mentoria é muito importante a direção de ator, mas é muito importante o desenvolvimento da inteligência emocional, eh, de trazer experiência de vida para os meus alunos, eh, que dessem a possibilidade deles fazer tão bem personagens tão complexos que poderiam estar no cinema europeu, né, cinema cabeça, como os personagens do Bruno, através, por exemplo, eu trabalhei com o Bruno, ele tinha, sei lá, 18 anos, eu trabalhei Marcel Proust, o maior romancista francês. Só que eu não trouxe a obra toda do Proust, eu trouxe o personagem que tinha identificação com ele, um trecho ali, né. um trecho ali. E ele foi a redenção da alma dele, porque Bruno era o menino do Alto Leblon, da praia, e não há nada de errado nisso, você entende? Mas como é que ele foi se transformando naquele. Eu mesmo levei um susto. A primeira novela que Bruno, quando eu comecei a fazer aula com Bruno, por indicação do empresário dele, Bruno tá fora da televisão, ele foi celebridade, ele entrou por teste. E aí me lembro que o Gilberto ligou para outro ator que depois passou a ser meu aluno e disse assim: "Olha, eu liguei para você porque o seu teste está excelente". Ele já deu, depois ele me contou, né, já soltou fogos, né, mas o problema é que o do Bruno foi excepcional, a Hum. ponto de uma grande atriz brasileira ter que botar lente azul para ele poder ser mãe dele, entende? Deborah Evelyn. A Deborah Evelyn tem que botar lente azul para ele poder ser filho da Deborah Evelyn. E ele era o filho rejeitado da Deborah Evelyn, ele sofria a novela toda. E o Bruno vinha de uma. O Bruno era um Airbus de emoção, mas descontrolado. Eu só tive que botar um piloto, É. entendeu? E ele passava. E já na primeira novela, que foi Celebridade, que nós fizemos juntos, é, ele conta até isso na Tataré, porque a Tatá, eu fiz 2 novelas com a Tatá. Então a Tatá fez a pergunta de propósito, que sabia. Bruno, quando é que foi que você passou a ser considerado ator? E ele responde, celebridade foi um momento da minha vida em que as pessoas passaram a me respeitar como ator. Porque antes ele era um. Um rosto bonito. Mas já tinha todo o potencial, né? Só Uhum. precisava de alguém para dialogar. E também a disciplina do Bruno. Aula todo dia. A mãe do Bruno falava assim: mas para que tanta aula, meu Deus? E ele, mãe, eu adoro uma terapia. Por quê? Porque eu não vinha trazendo assim: você tem que ler Brecht, você tem que estudar isso, você tem que aquilo. Eu não trago as coisas de fora para dentro. Eu vou vendo a experiência de vida da pessoa e vou ampliando a Vai abrindo partir essas da gavetas, pessoa, né. É. Então, como eu te disse, eu vou trabalhar com Maria, eu vou trabalar com Mariologia, eu vou criar um método para pessoal, individual. Acho que eu cheguei a te falar isso, meu método é alfaiate. É. Por isso que eu não aceito aluno sem fazer uma entrevista antes, gratuita, online, mas eu gosto de saber o universo da pessoa, para poder criar um plano de estudo, assim, que tenha a ver com aquela pessoa.
eu sei que eu estou mexendo com um sonho. Gente, o sonho de fazer audiovisual, de fazer teatro, não é uma coisa. As pessoas entram em depressão, a quantidade de pessoas que voltam, porque antes do online todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro para fazer novela, para São Paulo para É, fazer é. publicidade. Ainda é assim, né, o pessoal vai para São Paulo fazer Mas publicidade. aí já vem já com trabalho, já mais. Isso. Então, eh, nossa, a quantidade de pessoas que voltam para os seus estados derrotadas, e ainda tem que ouvir aquelas coisas muitas vezes dos pais, né: "Eu não disse?". Nossa, mas entram em E depressão, fora que os sentimentos, são pessoas muito perde sensíveis, é. cabelo, É. perde cabelos, e cabelo cai. Muitas situações muito São desagradáveis, pessoas e também quando sensíveis, passam é. na mão de 171. É frustrante, é frustrante. Mas no geral, o André Monteiro fez história, faz história, né, tem Por todos. enquanto, né, porque eu já estou partindo, eu já estou Tá, tá, partindo, tem muita lenha para queimar, estou né. partindo. Conjugue um verbo. Você me permita, conjugar um verbo no inglês, porque ele é a base do meu trabalho, que é o verbo to play. É um verbo que quer dizer brincar, interpretar um personagem, tocar um instrumento, jogar. Tudo de gostoso é play. Iniciar um processo to play, você aperta, né. Então a minha aula, minha mesa de trabalho chama play table. E a palavra que nós meus alunos ouvem é play, porque se você aprender brincando, né, então eu conjugo o verbo to play no gerúndio, porque o gerúndio ele é uma ação, né, play. Que E eu bonito. espero que eu tentei aqui fazer um play em Play, você, né, space, playground, uma play, play space, table, play, space. um playcast, eh, meio, brainstorm, mas que talvez tenha contribuído de alguma forma. Para mim foi um prazer. O prazer é todo nosso. E quem quiser contactar você, Olha, no Instagram, chama MDN Produções Culturais, né, e lá tem meu telefone de contato na minha bio, né, MDM Produções Culturais, que foi um apelido que me deram e que eu não gosto muito, mas pegou e ficou POC, que é mestre dos magos, né, por causa da rapidez do meu processo. Claro, eu respeito muito o aluno, então, as pessoas desabrocham. é o mestre Max. E aí eu não gosto disso, porque foi uma vida inteira de estudo, de disciplina, e aí de repente a magia começa, né. Mas é É o LDM carinho, né. Produções, sem cedilha, produções culturais, né. Tá lá, muitas dessas histórias estão contadas lá no meu Instagram. As que têm relevância cultural, porque não é uma exibição de trabalho, mas as que têm relevância, que podem Sim, ensinar, que podem ter repercussão didática para outras pessoas que pode so entrarem. pode somar mesmo, né. Não é um negócio mercadológico. E é um canal também de contato. Não, é isso. Obrigado, viu. Muito Eu que agradeço. obrigado mesmo, obrigado. E vocês de casa, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Um beijão no coração de cada um de vocês.